agora eu vou conversar com, eu digo amiga, educadora, advogada, e às vezes as pessoas falam assim, Douglas, você enfeita muito. Não, não enfeito, eu procuro ser justamente objetivo. A Rosilma Roldan é uma das cabeças da nossa região que mereceria um destaque muito grande. Não só um destaque para ouvi-la, mas para que ela pudesse colocar mais em prática as suas ideias. Tudo bem, Rosilma? Vou dar um beijo aqui em você. Bom recebê-la aqui. Muito obrigada. Um prazer enorme participar do teu programa. Você sabe que você já até esteve no meu programa. Já estive, já. Quando eu era vereador, está precisando voltar, né? E, na verdade, o que o Douglas falou é muito também porque ele é meu amigo e os amigos sabem como é que é, né? Não tem defeito. Para mim, pelo menos os meus não tem nenhum defeito. Né? Mas eu fiz questão de fazer esse comentário, Rosilma, porque recentemente eu trouxe aqui alguns amigos, inclusive eu conversava até com o prefeito Mourão, ele esteve aqui na semana passada, e eu falei para ele que em um dos programas do Hora Geral, entrevistando o Alex Oliva, que é o presidente da Codesp hoje, eu falei, por que não montarmos um colegiado de notáveis, de representantes do polo petroquímico, do Porto, do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público, da OAB, entendeu? Da Polícia Militar, para que a gente pudesse discutir as demandas da região metropolitana, né? Porque eu tenho 54 anos, eu conheço um pouco essa região, nós já discutimos muito na época do Telejornal Opinião, nós ficamos no ar de 93 até 2008, e são muitos os temas... Lá também. Também, exato. São muitos dos temas que a gente sempre discute, Rosilma e amigos do Hora Geral, e parece que a gente não consegue uma solução, uma alternativa. E olha, hoje você tem vice-governador, que é aqui de São Vicente, você tem o governador Geraldo Alckmin, que se gaba de estar aqui e comer o pastel no Carioca, ser santista, né? Tem, dos 9 prefeitos, você tem 7 que são do PSDB e os outros 2 apoiam o PSDB, ou seja, uma força política do governo do Estado totalmente positiva. Então, o que falta, Rosilma, para a gente poder colocar em prática esse poder? A participação da população, porque a população, de um modo geral, e eu me incluo, evidentemente, na população, ela, até que hoje, através das redes sociais, a gente tem percebido que está mudando um pouco. A informação está chegando mais na população e parece que a população estava meio sedenta, porque a gente sempre diz, a população é omissa, ela não acompanha. Verdade. Não é bem isso não, talvez por conta de que as pessoas trabalham muito, correm muito para lá e para cá, talvez porque muitas não tenham dinheiro para comprar um jornal de papel, ou que não tenham tempo de assistir uma televisão. Mas hoje o celular está sempre na mão das pessoas, né? E o Brasil hoje é um dos países mais conectados na internet e o que mais tem celulares, um dos que mais tem celulares no mundo. Então, hoje nós percebemos que a população, eu acho que estava sedenta de informações. E a partir dessas informações, cobrar, fiscalizar e propor ideias novas. Porque a gente precisa perder essa mania de que o Estado é o papai, aquele paternalismo, Verdade. De que ele deva resolver todos os problemas, porque o Estado ele não pode estar em todos os lugares, né? E eu já fui de outra opinião há muito tempo, mas por conta de todas as minhas experiências e todas as minhas vivências, eu percebi que o Estado não pode ser tão grande, principalmente porque quando mais a gente precisa do Estado, ele nos trai. É o caso da Previdência. Você, por exemplo, entra para trabalhar muito novo, com 18 anos, às vezes até com 16, né? E aí você, por isso chama imposto, você contribui com o imposto durante toda a sua vida, pensando na sua previdência, na sua aposentadoria. Aí quando chega com 34 anos, você diz, puxa, já fazendo as contas, que você mais um ano você vai se aposentar. Acabou a brincadeira, não era direito adquirido, era expectativa de direito. E aí você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Brincou. Quer dizer, então o Estado, quando mais você precisa dele, ele te trai. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Estado, ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um órgão, ele é uma instituição em que
a população tem que estar junto, a participação popular é imprescindível para justamente ser o termômetro dos exageros do Estado, né? O Estado leviatã, que a gente consegue mitigar essa força do Estado, essa força massacrante do Estado em cima do cidadão, como? Conhecendo seus direitos, conhecendo suas obrigações, cumprindo suas obrigações, e aí sim, saber exatamente. Porque nós, a maioria de nós, brigamos quando não temos o direito. Agora, quando temos o direito, nem sabemos que o temos. Então a gente perde muita energia e desperdiçada, que poderia ser canalizada numa direção mais construtiva. Sabe, Rosilma, nós estávamos apresentando no bloco anterior, que a gente sempre abre o programa com conteúdo, e a produção vai colocar de novo as imagens da Argentina, que tem um pouco mais de 32 milhões de habitantes, um quarto praticamente da nossa população brasileira, eles nas ruas contra a reforma da Previdência. Temos ali, ó, eles não aceitando, e o próprio presidente, o Macri, presidente da Argentina, disse que vai enfrentar a população com relação à reforma da Previdência. Aonde que eu quero chegar? Óbvio que eu não quero esse tipo de cena no Brasil, mas os argentinos saem às ruas, eles Sim. demonstram a sua indignação. Porque o argentino, eu estive em Buenos Aires na década de 80, né? Nós ainda estávamos na ditadura militar. Então, para mim, foi um choque muito grande, porque as pessoas, numa época que a internet praticamente não existia, elas iam para frente do La Nación, se aglomeravam na frente do jornal La Nación, né, na sede do La Nación, para saber as notícias. Então, discussão política na rua, como a gente vê na Europa. Na Argentina, a gente via isso na rua. As pessoas, parece que agora já não tanto, né? Mas a gente via pessoas de paletó, década de 80, paletó e gravata, pessoas muito bem vestidas, muito educadas na rua e discutindo política e cercando o jornal para saber qual era a novidade para ali mesmo já se posicionar politicamente. Então, o argentino, ele é muito politizado e não só, outros povos latino-americanos também, como os chilenos, por exemplo, são muito politizados e o brasileiro agora é que está começando a acordar para isso. E outra, você falou muito bem, a gente não pode ficar só dependendo das ações dos governos municipal, estadual e federal. A gente deve cobrar, né? E o momento tão delicado que nós estamos passando é um momento também de passar o Brasil, literalmente, essa frase não é minha, já foi muito usada, passar o Brasil a limpo. E essa limpeza depende de todos nós. Eu, por exemplo, não sou do quanto pior, melhor, né? Mas esse é o momento, nós temos que participar. Você falou na década de 80, na Argentina, da discussão política entre a população, para que houvesse essa participação, e houve sim um crescimento político e cultural na própria Argentina, e nós não acompanhamos, por exemplo, essa mudança. Mas você foi inovadora, querendo colocar, inclusive, um tema importante, política, dentro da sala de aula. Você encontrou barreiras por essa iniciativa ou a instituição de ensino é que cooptou a Rosilma para que você ministrasse esse tipo de aula? Não, na verdade, isso aí nasceu quando eu fiz direito. Foi a minha segunda faculdade, eu já fiz direito já madura e a gente, quanto mais maduro, parece que fica mais assim agarrado nos seus valores, é mais difícil modificar. E não obstante, eu modifiquei bastante. Eu considero que a faculdade de Direito, para mim, foi um divisor de águas. Eu era uma Rosilma antes e passei a ser uma Rosilma muito mais lúcida, mais pragmática, mais voltada para a ação do possível, do que, às vezes, ficar brigando à toa sem saber exatamente qual é o meu direito. E como isso aconteceu comigo, eu pensei, né? Hoje, né, eu já tenho esse projeto já há mais de 10 anos. Eu pensei, puxa vida, é tão difícil hoje passar valores para os jovens, para as crianças, porque religião, muitos são ateus, outros são espíritas, outros são católicos, outros são protestantes. Como é que fica? Como é que a gente passa valores, né? Por outro lado, as regras sociais, elas não têm punição prevista, então aquele controle social fica meio laxo, como se diz. Então, eu achei que, através do direito, usando o direito como instrumento
não para decorar leis, mas mais focado nos princípios gerais do direito, que as crianças nascem com esses princípios introjetados dentro delas. Elas já nascem, né? É o justnaturalismo, o direito natural, né? Então é muito fácil passar para elas esses valores e começar a mostrar para a criança, desde que ela entra na escola, que tudo que ela faz ou que ela deixa de fazer em certas circunstâncias tem consequência. E aí ela passa a ser responsável por ela e pelo outro também. E como é que foi a receptividade por parte dos alunos? Veja só, os alunos receberam muito bem. Quanto mais novos recebiam, melhor. A resistência eu notei principalmente porque foi assim. Eu imaginei, e aquilo era uma ideia, e eu fui convidada para dar aula de português quando me aposentasse, por uma amiga que fez letras comigo, que foi a minha primeira faculdade. Aí eu falei para ela, olha, português eu não quero dar aula não, né? Porque eu me formei em letras e nunca dei aula de português. Fui trabalhar no Banco do Brasil. Depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa quando eu fiz o direito, né? Uma casa de leis eu ia trabalhar, como é que eu não ia fazer direito? Né? Eu não sei fazer as coisas pela metade. Preparou. Né? Me preparei. Bom, aí eu falei, mas eu tenho um projeto, direito para criança. Aí a coordenadora pedagógica geral de todas as unidades dessa rede de ensino falou assim para mim, põe no papel que eu vou mostrar para os donos. Aí ela mostrou para os donos, eles vinham dando ética, valores de cidadania. Mas não era muito bem recebido. Convenhamos, nem na faculdade de Direito, nós já adultos, a aula de ética que nós temos, né, 1 ano de ética, inclusive ética do advogado, até para o adulto é meio enfadonho, né? Porque, na verdade, não se dá dinamicamente, se dá muito teoricamente. E nós mudamos isso aí para direito e cidadania, né? E as crianças, quanto mais novas, porque eu comecei dando de 10 a 15 anos, as crianças de 10, 11, 12 anos receberam uma maravilha. Aliás, os meus alunos são responsáveis pela mudança de atitude do Cinemark. Porque o Cinemark aqui em Santos, quando começou, ele tinha um monte de balinhas na compra de ingresso. No shopping? Aqui. Que era o troco. Era comum, entendi. Eles davam de troco balinha. E aí, depois da nossa aula, que eu expliquei para eles que aquilo era um crime contra o consumidor, que era uma venda casada, aí eles já foram para a cantina do colégio, já dizer que não podia, porque a criança acredita certo, muito. Exato. Porque eles saem da aula querendo mudar, e eles ensinam o pai, ensinam a mãe, ensinam outros professores, aí foram lá na cantina, e aí saíram de férias. Esses crianças, meus alunos maravilhosos, saíam por esse Brasil todinho, iam no Cinemark, não pode, venda casada. Crime contra o consumidor. Chama o gerente. Resumindo a história, hoje você pode ir em qualquer Cinemark que não tem mais balinha nenhuma. Então, é assim, eu sempre falo, acredite em você. Você pode mudar. É só você simplesmente não aceitar, goela abaixo, tudo que querem te impor. Por isso, aí continuando, eu sou contra ensinar a criança a obedecer sempre. Não. Ela obedece sempre, uma hora você não está do lado dela, o pai e a mãe, ela vai obedecer o traficante. Então, a gente tem que ensinar, escolha o que é melhor para você, mas pense nas consequências. Muito bem, Rosilma. Agora, é mais do que uma aula, um aprendizado conversar com a Rosilma, né? Não, e a reação, só para fechar, as coordenadoras, professoras de outras matérias ficaram meio assustadas. Mas aí, os pais começaram a notar mudança nos filhos em casa, e começaram a apertar a escola, olha, precisa continuar, porque eles estão outros, quer dizer, houve realmente mudança de comportamento, e aí então foi uma beleza, aí depois nós começamos a dar formação continuada para as professoras de educação infantil, ensino fundamental 1, para quê? Para começar a resolver conflitos em sala de aula pelos princípios gerais do direito, que é muito mais fácil, muito lógico, muito mais coerente do que chantagem emocional, que aí depois a criança entende que é chantagem e escapa. Ela tem que ser convencida logicamente. E os alunos mais velhos, com mais idade, eles aceitaram também ou não? Em princípio, as primeiras vezes que eu entrei no 9º ano, eles diziam, não, mas eu não quero ser advogado, para que eu vou aprender direito? Aí nós tivemos, que é uma mudança de cultura, né? Aí eu tive que explicar para eles que eles não estavam estudando o direito do advogado, do juiz, ninguém ia ter aula de processo penal nem processo civil. Aquele era o direito do cidadão. E eles entenderam rápido, porque eu comecei a dar muitos debates. Debates sobre aborto, debates sobre drogas, debates sobre temas que eram angustiantes para eles. E aí eles começaram a entender,
Caramba, eles começaram a dizer assim para mim, professora, você dá a primeira matéria que eu estou vendo no meu curso todo, que a gente já sai daqui e já aplica na hora. Zilmar, você sabe que é perfeito essa iniciativa, mas essa iniciativa também acabou sendo amparada pela instituição que deu essa oportunidade, é bom deixar bem claro. E com todo respeito, eu vou ficar aqui no sigilo da minha professora de língua portuguesa na época da faculdade, mas terminou a aula, eu fui conversar com ela, eu falei, professora, como estudante de jornalismo, meu amigo Glauco, que é jornalista, está aqui também, ele dá coluna em off, eu acho que ele não sabe disso. Eu cheguei discretamente, falei, professora, por que a senhora não dá um ditado, né, para que a senhora entenda qual a dificuldade desses estudantes de jornalismo na hora de redigir, de escrever, talvez erro de português ou de concordância, isso poderia auxiliar. Ela falou assim, não, mas vocês já estão no ensino superior, não acho necessidade. Eu falei, desculpa, professor, eu só queria ajudar. Porque o que eu aprendi na época da faculdade, a anáfora, a catáfora, a figura de linguagem, algo muito mais técnico, né? E que no dia a dia a gente precisa redigir. E você vê estudantes que cursaram faculdade, curso superior, né, e que às vezes tem dificuldade de se expressar, que dirá para escrever. Não, e isso aí é uma coisa muito grave, porque os estudantes hoje estão chegando na universidade. Eu, por exemplo, que sou de uma outra época, que estudei no Canadá mítico, né, que era considerado melhor escola pública, a minha formação é toda escola pública, melhor escola pública do Brasil, né, eu entrei na faculdade de letras já sabendo tudo. Eu tive que até tomar cuidado para não desaprender alguma coisa. Hoje, as pessoas entram na universidade sem saber ler, sem saber interpretação de texto e sem saber fazer conta. Então, é meio apavorante. Aí, na faculdade, claro, nós não vamos dar aula de português porque supõe-se que eles já saibam, só que eles não sabem, né? E outra coisa, eu critico muito o vestibular, que eu acho que é um tipo de avaliação, que a pessoa decora tudo, só que não é isso que isso não é educação. Decora tudo, ou aí chuta. Depois não sabe o que fazer daquilo tudo. Então a educação ela é formativa. É mais ou menos como aquela garota de 10 anos, inglesa, que estava na praia, lá nas Filipinas, quando teve o tsunami, e ela olhou para o mar e falou para o pai e para a mãe, mãe, vai ter tsunami. E o pai e a mãe, que confiam na educação que a filha tinha, o que aconteceu? Salvaram a praia inteira. Isso é educação. O que adianta você decorar um monte de coisa, tirar 10 no vestibular e não sabe o que fazer com aquilo? Muito bem, concordo plenamente. Agora, Rosimar, vamos falar de um projeto interessante, óbvio, de sua autoria, que é o projeto Telhado Verde contra a Poluição. Já foi apresentado, já tem o sinal verde dos órgãos de meio ambiente. Fala um pouco para nós. Então, esse projeto ele não é meu só. Né? Mas também. Também, claro. Inclusive esse artigo, né, que nós tivemos muito orgulho de apresentar no 7º Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário, em outubro, na USP, que foi premiado, até mandei para o Douglas, que eu fiquei toda vaidosa, principalmente porque é um trabalho maravilhoso de um grupo de pesquisadores, né? Porque eu estava até falando com o pessoal lá da Universidade de Santa Cecília, que é eu faço mestrado lá, que é o primeiro e único curso de mestrado em Direito da Saúde da América Latina, não é do Brasil, é da América Latina. Então, não é pouca coisa. E justamente esse congresso era ibero-americano, com a participação de 10 países, 20 estados da federação, mais de 200 trabalhos. E em 10 trabalhos premiados, que foram 10 trabalhos que receberam menção honrosa, sim, 4 foram da Universidade de Santa Cecília, orientados pelo professor Marcelo Lamy. Inclusive, um desses 4 foi considerado o melhor trabalho do Congresso, que foi o trabalho feito com orientação do professor Lamy e com o professor também, coordenador do mestrado, Fernando Acauí, foi da Adriana Santos, que eu quero aqui mandar um beijão para ela, que é uma vencedora. Mas entre 10 trabalhos, 4 da Universidade de Santa Cecília, nesse universo de intelectuais, não é pouca coisa, porque esse grupo é um grupo muito dedicado, muito maravilhoso. Eu sempre falo, é uma orquestra que toca muito bem, porque o maestro é bom demais.
professor Marcelo Namil, uma homenagem. E esse projeto é o seguinte... Esse grupo que fazem parte da ONG ou não? Esse grupo são pesquisas... Não. A ONG é outra coisa. É uma outra vida minha, eu tenho várias vidas. Essa vida, esse grupo de pesquisadores, ele está pesquisando em várias áreas. E há um grupo que pesquisa poluição atmosférica, saúde humana e... Qual é o nosso foco? Porque, normalmente, quando se trabalha com poluição, se foca principalmente nas fontes. Isso não é novidade. É importantíssimo. Melhoria do combustível, para diminuição da emanação de gases, o uso de equipamento de proteção individual pelos trabalhadores para não aspirar tanta poluição. Mas o foco do nosso trabalho é que é inovador, porque é foco na mitigação da poluição atmosférica para que ela cause menos impacto na saúde humana. E quais são as formas de mitigação? São várias. Arborização linear, paredes verdes, telhados verdes ou coberturas vegetadas, que foi o foco desse artigo que nós apresentamos lá em São Paulo e que foi premiado com menção honrosa como um dos 10 trabalhos mais significativos, impactantes, que foi apresentado no Congresso. Poluição atmosférica na ponta da praia. Eu ia falar sobre isso. Exatamente, porque a gente fala, ponta da praia, é a nossa barra. Uma fumaça, né? É o bairro mais chique de Santos. Olha, não sei se é mais chique. É verdade. Mas realmente, se você olha o mapa de Santos, a parte da ponta mapa de poluição atmosférica, a parte da ponta da praia é aterrorizadamente vermelha de tanta poluição. Porque os índices da ponta da praia estão 80% acima dos índices da Organização Mundial de Saúde. E ali é não só o próprio embarque e desembarque de mercadorias e de cargas, de grãos, enfim, né? De grãos, né? Como também os gases, né? Porque você tem combustível, você tem um material particulado, a gente chama a partícula, é a poeira, né? A poeira que ela tem a medida em micrograma. Então, você não vê, né? E algumas são tão pequenas que elas não param nos nossos filtros. Algumas ficam no pulmão e outras passam direto para a corrente sanguínea. Então a gente vê muitos casos, né, um aumento muito grande de casos de inflamações generalizadas. A pessoa dói tudo nela. Inflamação generalizada. O que é isso? Pode ter certeza que a poluição é um fator muito importante. Você sabe, Rosima, o que você falou, eu concordo plenamente, e não é só o transtorno, o incômodo de quando chove, o odor, e quando está um sol, né, um dia bom como o de hoje, a grande quantidade de fumaça, pelo aumento de moradias aqui na ponta da praia. Tem uma empresa que está instalada, inclusive, aqui na ponta da praia, que é a responsável desse transporte de grãos, se não me engano, acho que é a ADM, né? Ou seja, que deveria, segundo informação, não vamos dar espaço para a ADM, se for o caso, para que ela venha se explicar, uma grande quantidade de filtros que iria minimizar. Quem esteve aqui recentemente no programa, não sei se você conhece, o nosso amigo Fábio Fontes, ele é prático, né? E ele deixou uma das fotos mostrando, eu não me lembro em que país foi, eu não me lembro, que existe, vamos supor, uma espécie de um túnel, né? Elevatório, onde que esses graneleiros eles entram, tira a carga sem nenhum tipo de partícula na atmosfera, né? Ou seja, existe esse tipo de tecnologia, mas às vezes não tem a fiscalização suficiente para minimizar o dano à população, que acaba sendo um problema de saúde pública. Não, e realmente, qual é o grande drama dessas medidas, né, para conter, por exemplo, ou melhorar a qualidade de combustível, sim, enfim, atacar na fonte da poluição? É justamente a relação custo-benefício. Porque se realmente as empresas, as punições monetárias, financeiras, as multas fossem significativas, muito maiores do que o investimento em segurança, com certeza o maior dos capitalistas, não precisa ser uma pessoa idealista que quer salvar o meio ambiente, porque tem gente que ainda acha que é essa colocação. Não, os ambientalistas são utópicos. Não é questão de utópico, é questão de vida, qualidade de vida e morte, né? Porque nós temos estudos há mais de 30 anos feitos com um médico, Paulo Saldiva. Sim. Há mais de 30 anos ele faz esses estudos e ele demonstra
por milhares de dados que ele tem, que a poluição realmente causa doença respiratória, doença cardiorrespiratória, afeta, por exemplo, a mãe quando está esperando o neném, dando hipertensão gestacional. Então, o que acontece? Pode morrer de parto a criança, nascer prematura, nasce pequena e, pior de tudo, essa criança pode nascer e ser acometida pela síndrome, aquela síndrome respiratória, de parada respiratória do berço, que acontece nos 30 primeiros dias que a criança nasce. Há muito tempo que acontece isso e muitos não sabiam por que acontecia isso. A criança simplesmente, eu conheci uma mulher que morava em Vicente de Carvalho, que o filho dela morreu nos primeiros 30 dias exatamente com essa síndrome. A criança simplesmente para de respirar nos primeiros 30 dias. E um dos motivos é a poluição. Você sabe, Rosilma, a gente não precisa esquecer, nós não precisamos ir tão longe para trazer exemplos. Nós aqui mesmo em Cubatão era tido como o Vale da Morte. Né? Muitas pessoas tinham problema de leucopenia. Recentemente também teve aqui o Herbert Passos. Exatamente, sem cérebro, às vezes, ou com um cérebro muito reduzido, que tem um outro, microcefalia. Né? Ou seja, esse era um problema que acontecia muito em Cubatão. Houve uma melhora na qualidade de vida, sim, né? Mas a gente vê que esses problemas, às vezes, eles acabam mudando de local. Nós temos o maior porto da América Latina e nós observamos também problemas nesse tipo de embarque e desembarque de grãos que acaba atrapalhando muito a população. E além desse problema respiratório, nós temos um grande número de idosos, que o idoso ele vai ser mais suscetível, grupo né, de riscos, idosos, para esse tipo de as doença. Crianças, Exato. Os fetos, né, quando a mulher está esperando criança também. ainda, as pessoas com baixo poder aquisitivo, todos esses segmentos são de alto risco. E veja só, Douglas, há estudos também, pessoas acometidas por AVCs, porque o AVC e o infarto também é considerado prejudicado e há maior incidência submetida à poluição. E a recuperação, por exemplo, de uma pessoa que tem AVC, quando ela está perante uma parede verde ou algum ambiente que tenha bastante verde, a recuperação dela é mais rápida. Olha que fantástico. Você sabe, Rosilma, nós estamos chegando quase ao final do programa, eu tenho 2 perguntas, eu quero que você responda ainda, e eu já vou trazê-la mais vezes aqui, porque o tema é importantíssimo. Por exemplo, tem uma pergunta da Amanda, do Guarujá. Existe algum projeto para que seja implantado em escolas públicas o ensino do direito para as crianças? Olha só, do Guarujá. Aqui em Santos, Amanda, um beijo, obrigada pela pergunta. Aqui em Santos já é lei. Nós fizemos a lei, entregamos para o vereador da época, o vereador Igor Martins. Sim. Ele apresentou, o prefeito sancionou, só que a lei é um pedaço de papel. Então, assim, existem algumas ações pontuais. Estudar Código de Trânsito. Estuda Código do Consumidor. Semana do Meio Ambiente. Mas isso não muda a cultura. Nós precisamos de um sistema de princípios gerais do direito para passar para a criança, desde que ela entra na escola, exemplo do que acontece. Estados Unidos, Japão, Canadá, Portugal, só para você ter uma ideia, e aí você vai pesquisar mais, você vai ver a diferença que existe de respeito pelo cidadão, um pelo outro, nesses países, tá? E realmente você muda a cultura. E a gente tem que mudar a cultura através das crianças. E aí, a partir daí, elas começam a ensinar os mais velhos. Porque como é que um avô, um pai, vai desensinar uma criança que chega... Pai, você avançou o sinal vermelho? É a falta de exemplo, né? Mais uma pergunta do Roberto, aqui da cidade de Santos. O telhado verde pode ser implantado em qualquer edifício ou ele tem que ser construído, preparado para receber esse espaço verde? Pode ser implantado em qualquer edifício. Inclusive, nós estamos até conversando com a prefeitura. Esse projeto nosso é um projeto para ser concluído no final de 2019. E no primeiro semestre de 2019, depois que nós fizermos todas as pesquisas, as atuais e as que nós vamos fazer para
conferir se realmente esses dados são reais ou se estão ultrapassados. No terceiro momento, nós vamos fazer um projeto piloto aqui na cidade, com parceria com a Prefeitura, e aqui eu queria dar um abraço no meu amigo Marcos Libório, que é o secretário do Meio Ambiente de Santos, que sempre abriu a porta, sempre conversou muito e está muito interessado, é um cara bastante interessado, competente, dinâmico, para o quê? Para até haver um incentivo da Prefeitura na diminuição de IPTU, etc. Você me perguntou se pode haver telhado verde em edifícios já construídos. Isso. Perfeitamente. Inclusive, a princípio ele pode ser um pouco mais caro do que o telhado tradicional, só que o telhado tradicional, a manutenção é mais cara. A manutenção de um telhado verde é mais barata e mais duradoura. Ele dura mais que o telhado tradicional. E ali você tem, claro, a empresa já no Brasil. É só dar uma procurada aí no Google que você vai achar várias. Estamos mostrando imagens, inclusive, lá. Então, que elas já têm todo o know-how, então eles põem uma camada muito boa de impermeabilização, depois eles põem o que eles chamam de substrato, não é bem terra, é uma terra preparada, e aí a ideia é recuperar a natureza através da biodiversidade, tanto fauna quanto flora, nesses telhados. Além de diminuir o calor, você não gasta tanta energia com ar-condicionado, diminui o estresse, você pode transformar o seu telhado verde no seu prédio num lugar de lazer, onde as pessoas possam conversar e passar o tempo, ser um jardim de inverno, enfim. Rosilma, estamos chegando no finalzinho do Hora Geral. É óbvio que a advogada, a educadora Rosilma Roldan vai retornar aqui para que a gente possa cobrar das autoridades a implementação desse projeto de uma forma metropolitana. E aí, nossa região, dar exemplos. Rosilma, muito obrigado pela sua participação. Acabamos em cima da hora do Hora Geral. Amanhã tem mais, a partir do meio-dia. Um abraço assim, muito forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas.